Gravando. Fala galera, belezeira, suave na nave. É o seguinte, vamos começar mais uma aula, né? Semana passada a gente falou sobre a palavra do conhecimento. Então hoje, seguindo a nossa linha de raciocínio, lembra? Nossa linha de estudo, subdividimos os 9 dons em 3 grupos: revelação, poder e inspiração. Então hoje é o terceiro dom desse grupo aí de revelação, certo? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Hoje falaremos sobre discernimento de espíritos. Belezeira, galera? Então vamos orar antes da gente começar a nossa aula, beleza? Feche seus olhos aí onde você estiver. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa, papai querido, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para que nós possamos entender um pouquinho mais da Tua palavra. O Senhor nos ajuda, nos capacita, o Senhor nos dá sabedoria e conhecimento. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, estar aprendendo mais e mais de Ti a cada dia. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Beleza, galera? Então a gente vai falar sobre aí o discernimento de espírito, como vocês já sabem. Estamos aqui para dar aula. Steph está aqui comigo de novo, dá uma mão aí. Nós está lendo aí os versículos, nos auxiliando. Então, vamos lá. Discernimento de espíritos, galera. Primeiro a gente tem que entender o seguinte. O que significa a palavra discernir? Quando você vai no dicionário, lá no famoso Aurélio, você vai ver que a palavra discernir, ela significa perceber claramente. Está aqui embaixo aqui. Perceber claramente. Por quê? É saber diferenciar as coisas. Porque tem coisas que são parecidas. Tem coisas que são similares, né? São quase iguais. Então você precisa ter um discernimento para saber diferenciar o que é, o que não é. Esse dom chamado discernimento de espíritos é basicamente isso. É para a gente saber diferenciar algumas coisas. Coisas que quem não tem esse dom não vai ter essa percepção. Por quê? Porque discernir é perceber claramente. É você ter uma clara percepção de algo, do que está acontecendo, do que está havendo. Então, isso é discernimento. Então, o nome do dom é discernimento de espírito. Paulo fala lá em 1 Coríntios 12. Então, o que é discernimento de espírito, galera? Discernimento de espírito é a capacidade dada por Deus para enxergar ou diferenciar o mundo espiritual. Enxergar ou diferenciar. Por que diferenciar? Porque no mundo espiritual tem luz e trevas. No mundo espiritual tem anjos e demônios. No mundo espiritual tem o reino de Deus. Mas o reino das trevas também faz parte do mundo espiritual. Não faz parte do nosso mundo físico. Então, por isso, diferenciar o mundo espiritual. Beleza? Então, entenda muito bem isso. Que a gente vai entender o que é e o que não é. Porque assim, tem muita gente que tem dúvida. Tem muita gente que pensa que discernimento de espírito é dom para expulsar demônio. Não é. Não é. A Bíblia diz que Jesus, ele nos deu autoridade para pisar e serpentes e escorpiões. E ele diz também, olha, esses sinais, se eu não me engano, é Marcos 16. Ele fala, esses sinais seguirão os que creem. Falarão em novas línguas e expulsarão demônios. Então ele não está falando aqui que faz parte do dom de discernimento de espírito. Esses sinais seguirão os que creem. Então, a partir do momento que você aceita Cristo, você tem o Espírito Santo agindo na tua vida, você já tem autoridade dada por Cristo para fazer isso. Então, discernimento de espírito não é só isso. A gente vai entender aqui algumas coisas. Muitas vezes as pessoas têm dúvida. Muitas vezes as pessoas, não conseguem entender claramente o que é esse dom. Então, primeira coisa, galera, já falei, é a capacidade dada por Deus para enxergar ou diferenciar o mundo espiritual, ok? Então vamos lá. O que discernimento de espíritos não é? Tá aqui. Por que eu quis frisar, falar o que não é? Justamente por causa dessa dúvida que muitas pessoas têm. Discernimento de espírito, galera, ele não é, primeiro, ler pensamentos. Esquece isso daí. Tem gente que imagina que discernimento de espíritos consegue saber, o que a pessoa está pensando.
conversa. Isso aí é poder de ponto de fala. Tá? Quem lia pensamento é o Edward lá do Crepúsculo, lá, que lia o pensamento da Bela. Isso aí não é discernimento de espírito, não. Isso aí é conversa fiada para boi dormir. Discernimento de espíritos, então, não é ler pensamentos. Discernimento de espíritos, como eu disse, não é expulsar demônios. Não é, gente. Isso não é dom de discernimento de espírito. Expulsar demônio faz parte de uma, como que eu posso dizer, de uma série de capacitações que Deus dá para os seus servos. Deus, quando você aceita, você começa a crer, que você começa a fazer as coisas do alto, que você começa a andar com Cristo, o Espírito Santo começa a agir na tua vida, você é batizado, enfim, você começa a levar uma vida cristã. A partir desse momento você já recebe uma série de capacitações. Deus começa a te capacitar para certas coisas. Você vai pregar a palavra, ou você vai louvar, você vai evangelizar, você vai liderar algum ministério, você vai fazer parte do corpo da igreja, do corpo de obreiros, você vai ter autoridade para expulsar demônios. Então, isso não é discernimento de espírito, beleza? Outra coisa, terceira. Então vamos lá. Primeiro, não é ler pensamentos. Segundo, não é expulsar demônios. Terceira coisa, discernimento de espíritos, galera, não é discernir falhas do próximo. E também, que o 4 completa o 3, não é dom de crítica. Eu pensava isso. Pensava que discernimento de espírito era como se fosse um dom de crítica. Por quê? Porque você vai olhar a pessoa e vai saber se é o Espírito Santo que está agindo ou não. Então você vai estar criticando a pessoa. Gente, pelo amor do Santo Cristo Deus. Não é isso. Discernimento de espírito não é discernir o pecado dos outros. Não é discernir a falha dos outros. E não é um dom de criticar as pessoas, o próximo. Esquece isso. Isso daí é coisa da carne. Ficar apontando o pecado dos outros e ficar, você fez isso. Não, isso não é discernimento de espírito. Não é discernir a falha do próximo. Não é dom de crítica. Isso não é discernimento de espíritos. Beleza, galera? Então, essas 4 coisinhas aqui que algumas pessoas têm dúvida. Então, se não é nada disso, o que discernimento de espíritos é então? Vamos lá. Não tá gravando. Ô filha. Ó, pangou, viu, gente? Não foi culpa minha, foi ela. Achou que não tava gravando, mas tá. Então, recapitulando. Então, se não é tudo isso, o que é então? Então vamos lá. Para que serve o dom de discernimento de espírito? Serve para discernir, é óbvio. E o que é discernir? Perceber claramente, entendeu? Ter uma percepção clara do que está acontecendo. Então, o dom de discernimento de espírito, ele serve para saber se é o Espírito Santo que está agindo. Ah, mas você acabou de falar que não é para discernir a falha dos outros, nem dom de crítica. Mas quem disse que saber que o Espírito Santo que está agindo é criticar os outros? É para você saber, não é para você falar. Tá entendendo? É discernir, é saber o que está acontecendo, é entender o que está acontecendo. Não é apontar a falha dos outros. Aquele fulano ali está na carne. Aquele fulano ali, aqueles pulos que ele deu, aqueles charabacanta lá que ele sortou lá, aqueles rodopios lá, aquilo lá era carne pura. Irmão, isso aí não é discernimento de espírito não, jovem. Sai fora disso aí. Sai fora disso aí. Isso não é discernimento de espírito. É você saber se é o Espírito Santo que está agindo. Ponto. Você está entendendo, você está vendo. Isso aqui é um exemplo, depois a Stephanie vai ler. E um dos exemplos vai estar lá no livro de Atos. Paulo está lá, indo para a oração, andando na cidade, na verdade, vê uma moça gritando atrás deles, olha, esses homens são Paulo e Silas, esses homens são servos de Deus Altíssimo. O que essa moça tinha, a Bíblia fala? Tinha um espírito de adivinhação. Qual era o propósito desse espírito maligno na vida dela? Era fazer ela ganhar dinheiro para os seus patrões. Por quê? Porque ela era uma escrava, na verdade não seus patrões, né? Seus donos. Ela era uma escrava, então o que ela fazia? Ela adivinhava as coisas da vida dos outros, cobrava, e os seus donos pegavam esse dinheiro. Então esse era o propósito. Paulo ali naquele momento, a Bíblia diz que vira para essa moça e expulsa o espírito que estava sobre ela. Mas o discernimento de espírito ali agiu aonde?
um Paulo expulsado? Não. O discernimento de espírito, o dom não entrou em ação na hora que Paulo expulsou. O dom entrou em ação na hora que Paulo entendeu que estava agindo na vida daquela moça era um espírito maligno e não um Espírito Santo. Esse é o dom. O dom age ali. O Paulo ir lá expulsar é outra história completamente diferente. Ele vai lá expulso pelo poder que ele tinha do Espírito Santo, a autoridade que ele tinha, que eu tenho, que você tem, que Jesus nos deu, ponto final. Beleza? Então, saber se é o Espírito Santo que está agindo. Serve para discernir o quê? Os anjos de Deus. Serve para discernir os demônios. Não é para expulsar. Serve para você discernir. Como Paulo discerniu. Não, isso aí não é o Espírito Santo que está agindo. É um demônio. Os anjos de Deus e os demônios. Toda vez, grava isso. Toda vez que você vê na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento acontecia muito isso. Toda vez que você vê na Bíblia anjo aparecendo para alguém, anjo falando com alguém, é discernimento de espíritos. Por quê? Discernimento de espíritos serve para enxergar ou diferenciar o mundo espiritual. Com os meus olhos aqui, lindos que eu tenho, e os seus olhos que você tem, nós não temos nenhuma capacidade de enxergar uma fagulha que seja do que acontece no mundo espiritual. Para que a gente consiga enxergar, é preciso abrir os nossos olhos de uma forma diferente. E aí o dom de discernimento de espírito entra em ação. Porque você vai perceber o mundo espiritual. Aqui onde eu estou agora, aí onde você está agora, tem alguma coisa acontecendo no mundo espiritual que o nosso mundo físico não é capaz de ver, não é capaz de entender. Então, quando Deus fala com alguém, principalmente no Velho Testamento acontece muito, Deus falava, ou um anjo descia para falar com alguém, esse discernimento de espírito entrava em ação para que a pessoa conseguisse enxergar o mundo espiritual. A pessoa conseguisse ver o anjo, ver o que estava acontecendo. Com o demônio é a mesma coisa. Ver o espírito maligno. Ver, ou seja, discernir. A pessoa conseguir olhar e falar assim, caramba, aqui, por exemplo, eu estou olhando aqui, caramba, aqui na minha frente não tem só uma lousa, uma mesa, uma Bíblia. Não, aqui na minha frente tem um anjo. E tem, eu tenho certeza que tem, mas eu não estou vendo. A partir do momento que esse dom entra em ação na minha vida, através do Espírito Santo, eu estou discernindo que aqui não tem só uma mesa, uma Bíblia, uma lousa, também tem um anjo. Eu não estou apenas crendo, eu estou vendo, eu estou discernindo, eu estou sabendo o que está acontecendo. Isso é discernimento de espírito. Toda vez que você vê na Bíblia alguém vendo um anjo, falando com o anjo falando com a pessoa, é discernimento de espírito em ação. Entenderam, galera? Belezeira? Basicamente é isso. Então, discernimento de espírito, a capacidade dada por Deus para enxergar ou diferenciar o mundo espiritual. Você vai ver coisas que normalmente você não vê. Você vai ver nitidamente com seus olhos e perceber o que está acontecendo. Você não vai simplesmente olhar e falar assim, caramba, eu acho que estou ficando louco. Caramba, eu acho que eu tive um sonho. Caramba, eu acho que eu estou vendo coisas. Eu acho que estou ficando meio zé-lelé. Não. Você vai entender. Não. Eu vi um anjo. Eu tive uma visão. Eu tive algo. Eu vi alguma coisa espiritual. Quando os profetas tinham visões, é a mesma coisa. Discernimento de espírito. Eles tinham visões de coisas que iriam acontecer, ou que estavam acontecendo, através de algo totalmente diferente. Quando você pega o profeta Ezequiel, por exemplo, você vai ler o livro de Ezequiel, Ezequiel era chamado do profeta das visões, porque ele tinha muita visão, muita visão. Eu vejo uma roda, um trono com rodas, com olhos e com isso, e ver o vale de ossos secos, e não sei o que. Tudo isso é discernimento de espírito. Ele está vendo algo que não está acontecendo. Não está acontecendo no nosso mundo físico. Ele está vendo algo que no nosso mundo físico não está materializado. Ele está vendo algo que está acontecendo no mundo espiritual.
Eu vejo um vale de ossos secos. Pode reviver? Pode. Então profetiza. Então começa a ver nervos se juntando, carne criando. Aquilo não estava acontecendo literalmente. Aquilo estava acontecendo no mundo espiritual e ele estava vendo. É discernimento de espírito. Então toda vez que você vê também um profeta lá no Velho Testamento tendo alguma visão, discernimento de espírito. Entendeu, galera? É isso que é esse dom. Não tem nada a ver com isso aqui não. Ficar apontando o pecado dos outros, ler o pensamento dos outros, mandando isso aí. Discernimento de espírito, entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá? Quem está com a Bíblia aí, pega a Bíblia. Primeiro exemplo, a Stephanie vai ler pra gente. Livro de Josué, Velho Testamento, tá? Livro de Josué, capítulo de número 5, versículo de número 13 ao versículo de número 15. E sucedeu que, entrando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que pôs de pé diante dele um homem que tinha à mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os seus sapatos dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E assim fez Josué. É isso aí. Então, o que acontece? Todo mundo sabe a história da muralha de Jericó, né? Esse foi um dos exemplos que eu peguei só do Velho Testamento, que um anjo aparecia para alguém. Gente, se for ver o Velho Testamento, você vai ver inúmeras vezes anjo aparecendo para alguém. Esse foi um que eu quis pegar. Todo mundo conhece a história da muralha de Jericó, né? O povo de Israel lá, o dia 7 dias, depois do 7º dia, rodeia a cidade 7 vezes, grita, a cidade cai. As muralhas da cidade caem. Mas antes disso acontecer, Josué estava lá ao pé de Jericó. O que acontece? Ele olha e vê um homem. Ele vê um homem, vê que isso é diferente, tá? Desbanhada a espada e tal. Chega até o homem e pergunta: é tu por nós ou contra nós? Ele fala: não, eu vim como príncipe, ele fala, mas em outras versões vai falar capitão. Eu vim como capitão dos exércitos do Senhor. Ali algumas pessoas, você tem uma noção, alguns estudiosos, acreditam que nem seja um anjo, que ali era uma teofania. O que é teofania? A palavra tel, você sabe que é Deus, né? Tel no grego é Deus. No hebraico, é Deus. Por isso que você ouve falar em teologia. Como logia é estudo, tel é Deus, então estudo sobre Deus, estudo de Deus. Então, teofania, tel, Deus, fania significa aparição. Então, toda vez que Deus aparecia no Velho Testamento, Deus ou Jesus, não anjo, o Cristo, não anjo, anjo não, Deus, a gente chama de teofania, ou seja, uma aparição de Deus. Então alguns acreditam que ali era uma teofania, mas na forma de Jesus, de Cristo, que fala que ele era o capitão dos exércitos do Senhor. Por quê? Porque lá no livro de Salmos 91, ele fala, ó, aos teus anjos dará ordem, e, né, para que te protejam, para que te... E quando Jesus é tentado pelo diabo, o diabo usa essa passagem, fala, ó, leva Jesus no pináculo do templo, fala, ó, pula daqui, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem para te guardar. E até Jesus, quando, se eu não me engano, quando Jesus vai ser preso no Getsemane, ele fala para Pedro, se eu não me engano, ele fala assim, olha, você acha que se eu não pedisse, o meu pai não me daria agora aqui 12 legiões de anjos? Então, ou seja, são versículos que dá a entender que Jesus ele lidera o exército de anjos. São versículos que dá a entender que Jesus ele está à frente do exército de anjos, que ele é o líder, que existe um exército de anjos e ele é o líder. Por isso que ele fala, ó, você acha que você não precisa de proteção. Estavam querendo me proteger, ele falou, não preciso, vocês me protejam. Você acha que se eu pedisse agora, meu pai não me daria 12 legiões de anjos? Então dá a entender que ele é o líder, que ele é o capitão desse exército. Quando fala ali capitão dos exércitos do Senhor, acredita-se que era Jesus, que era uma teofania. Então o que acontece? Discernimento de espírito e ação. Josué estava vendo. Tinha alguém ali, anjo ou o próprio Cristo,
Tinha alguém ali espiritual que ninguém viu, ninguém podia ver. Só o Josué que viu. Discernimento de espírito entrando em ação. Estou vendo um mundo espiritual aqui na minha frente. É isso que estava acontecendo. Próximo exemplo, Daniel. Livro do profeta Daniel. Capítulo de número 10, versículo de número 4. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei-me os meus olhos, e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como de turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Olha, o que está acontecendo ali? Vocês, todo mundo já ouviu essa passagem. Daniel está orando e o anjo chega. Depois, mais para frente, aí você lê até o 13, que você vai entender. Ele fala: olha, Daniel, quando você começou a orar, Daniel ora 21 dias. As 3 semanas lá. É que muita gente faz jejum, 21 dias de Daniel e tal. É dessa passagem aí. O anjo fala assim: Daniel, desde o primeiro dia que você orou, eu já vim te dar a resposta. Só que o príncipe da Pérsia se colocou entre mim e você, fez, me impediu, eu tive que chamar quem? Miguel, que veio para quê? Para lutar, para derrotar esse príncipe da Pérsia e abrir caminho para que eu pudesse ter chego até você. Então, o que está acontecendo ali? No versículo 4. Daniel fala que olha e vê. Vestido com roupa de linho, como turquesa e relâmpago e tal. Aquele negócio era um anjo que estava ali. Acredita ser Gabriel, porque Gabriel é o anjo mensageiro. É aquele que sempre trazia o recado para alguém. Esse anjo veio trazer um recado, uma resposta para a oração de Daniel. Então Daniel ali naquele momento ele estava vendo o quê? Estava vendo um anjo. Naquele momento ele estava tendo uma visão de um anjo falando com ele. Não era simplesmente ouvir, ele estava vendo. Né? Igual muitas vezes eu e você, a gente ora, a gente fala com Deus e a gente escuta Deus falar. A gente escuta, a gente sente no nosso coração, a gente ouve a voz de Deus soprar no nosso ouvido. É diferente aqui, Daniel, além não estava só ouvindo, ele estava vendo, ele tem um diálogo com o anjo. Discernimento de espírito, gente. Discernimento de espírito entrando em ação. Daniel estava saindo do mundo físico, enxergando o mundo espiritual naquele momento. Simples assim. O próximo exemplo que a gente vai ler, Zacarias 3:1. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 3, versículo de número 1 e número 2. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? O que é isso aí, gente? O profeta Zacarias está tendo uma visão, certo? Bem claro isso. E ó, lembra que eu disse aqui, para que serve? Para discernir os anjos de Deus e os demônios também? Está aí, ó. O profeta Zacarias teve uma visão. Quem que Deus mostrou para ele? O sumo sacerdote Josué. Não é o Josué que nós lemos, não, que vê o capitão do exército. Não é o Josué de Jericó, não. É outro Josué, isso aí. É o sumo sacerdote que se chamava Josué. Ele vê o sumo sacerdote Josué. E vê o Senhor, vê o anjo e Satanás na sua mão direita para se lhe opor, ou seja, era como se fosse um tribunal que estava acontecendo ali, e Satanás era o acusador, Satanás ia acusar. Então o que acontece? Por isso que eu falei que serve também para discernir os demônios. Zacarias está vendo o diabo, gente. Zacarias está vendo lá como se fosse um tribunal e está vendo Satanás, ele está vendo o diabo ali naquele momento. É discernimento de espírito entrando em ação. Ele está enxergando, tendo uma visão do mundo espiritual. E está vendo ali tanto luz como trevas. Ele está vendo o Senhor, ele está vendo o sumo sacerdote, mas ele também está vendo o diabo ali naquele momento. O que é isso? Discernimento de espírito. Para isso que serve. É para discernir o mundo físico do mundo espiritual. O que eu estou vendo aqui não é sonho. Zacarias, vamos pôr Zacarias pensando ali agora. O que eu estou vendo aqui não é sonho.
que eu estou vendo aqui não é minha imaginação. O que eu estou vendo aqui está acontecendo de verdade. Mas não está acontecendo no meu mundo. Está acontecendo no mundo espiritual. E eu estou tendo um discernimento para perceber. Isso é discernimento de espírito. Beleza? Vamos para o Novo Testamento. Tem mais várias outras passagens. Isaías 6, você pode ler. É a passagem conhecidíssima. Quando Isaías fala, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono, e serafins com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, 2 voavam. Um anjo pegou uma brasa do altar, tocou nos meus lábios. Gente, Isaías está vendo o céu, cara. É discernimento de espírito total ali que está acontecendo. Está vendo serafim com 6 asas voando. É discernimento de espírito total. Está vendo o que está acontecendo no espiritual. Então, no Velho Testamento, você vai achar uma vasta lista de passagens que acontecem, a manifestação desse dom de discernimento de espírito. As pessoas vendo e entendendo o mundo espiritual. Agora a gente vai para o Novo Testamento. Atos 16, do 16 ao 18, a Stephanie não vai nem ler, porque é a história que eu já falei de Paulo, certo? Mas marca aí para depois você ler. Atos 16, do 16 ao 18, é quando Paulo vai ser preso. É por causa disso que Paulo é preso, porque ele expulsa o espírito maligno da vida da menina ali. Ao pessoal ficar bravo lá, porque não vão mais ganhar dinheiro, né? Caso a adivinhação dela, e manda prender ele, Paulo e Silas. Que a história todo mundo conhece, à meia-noite eles estavam louvando, veio um terremoto, enfim, do hino que um terremoto vai acontecer aqui. É dessa passagem. Então eu já expliquei, mas só para você entender. Né? A menina estava gritando atrás deles, olha, esses homens são servos de Deus vivo e tudo mais. E ela tinha um espírito de adivinhação que os seus donos ganhavam dinheiro com isso. Então aí Paulo discerne isso, Paulo tem o discernimento, o entendimento, vira para a menina e expulsa o espírito maligno. Então, a próxima é Atos, capítulo 7, versículo 55 e versículo 56. Ó, presta atenção. Atos 7, 55 e 56. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à sua mão direita de Deus. O que é isso aí, gente? Estevão. Quem nunca ouviu falar de Estevão, vai ler Atos capítulo 7, que você vai saber a história desse homem. Um mártir da igreja, um homem que foi levantado para pregar a palavra, começa a pregar, o povo começa a não gostar da mensagem dele, e a mensagem de Estevão era doída, irmãos, doída. Enfim, o povo rejeita a mensagem dele, arrasta ele para fora da cidade e apedreja Estevão. Estevão morre apedrejado. E no momento que Estevão morre apedrejado, o que diz a Bíblia ali, que a Stephanie acabou de ler? Ele olha e vê, ele fala assim, ó, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, Jesus, de pé à direita de Deus. Olha o que ele está dizendo, eu estou vendo o céu, cara, eu estou vendo o trono, eu estou vendo Jesus de pé à direita de Deus, discernimento de espírito total. Ele está tendo uma visão do céu, ele sabe que aquilo que ele está vendo é real, não acontece no nosso mundo físico, mas está acontecendo no mundo espiritual. Isso é discernimento de espírito. O próximo exemplo é em Lucas, capítulo de número 1. É o versículo de número 8 ao 20. Eu não vou pedir para a Stephanie ler porque é muito grande, mas marca aí. Lucas, capítulo de número 1, versículo do 8 ao 20, é quando o anjo aparece para Zacarias, não o profeta que nós lemos aqui. Zacarias, o sacerdote, pai de João Batista. O anjo aparece para ele e fala, ó, sua mulher vai ficar grávida, vai ter um filho, vai colocar o nome dele de João, assim, assado, ele vai ser profeta, ele vai preparar o caminho de Jesus. Aquela história, Zacarias dá risada, porque já era velho, a mulher também, e o anjo fala, ó, só por causa disso, então você vai ficar mudo agora, até o seu filho nascer. O que é isso? É mais um exemplo do Novo Testamento. É um anjo aparecendo para uma pessoa, agora um sacerdote. Para Maria a mesma coisa, o anjo aparece e fala para Maria, você vai ficar grávida, o menino vai chamar Jesus. Enfim, o que acontece? Discernimento de espíritos daí. Beleza, galera? Então, discernimento de espírito. Capacidade dada por Deus para enxergar e diferenciar o mundo espiritual. Serve para a gente discernir se é o Espírito Santo está agindo, para a gente discernir o mundo espiritual vendo anjos ou até mesmo vendo demônios. Isso é discernimento de espírito. Você entender e você enxergar o mundo
espiritual, aquilo que está acontecendo, mas não no nosso mundo físico, no mundo espiritual. Pode ser tanto o reino de Deus ou tanto o reino das trevas. Não é nada disso. Não é discernir falha do próximo, não é não de crítica, não é apontar os outros. É discernir o mundo espiritual. Beleza, galera? Fica com Deus e até a próxima aula. Falou!